toda sorte de bênçãos. Eu quero convidar os meus irmãos para abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 59. Súplica em prol de libertação. Salmo 59. Todos já encontraram? Salmo 59 diz assim: livra-me, Deus meu, dos meus inimigos, põe-me acima do alcance dos meus adversários, livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários, pois que armam ciladas a minha alma, contra mim se reúnem os fortes, sem transgressão minha. Ó Senhor, o pecado meu, sem culpa minha, eles se apressam e investem. Desperta, vem ao meu encontro e vê. Tu, Senhor, Deus dos exércitos, és o Deus de Israel. Desperta, pois, e vem de encontro a todas as nações. Não te compadeças de nenhum dos que traiçoeiramente praticam a iniquidade. Ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade, alardeiam de boca, em seus lábios há espadas, pois dizem eles: quem há que nos escute? Mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todas as nações. Em ti, força minha, esperarei, pois Deus é o meu alto refúgio. Meu Deus virá ao meu encontro com a sua benignidade. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mates, para que o meu povo não se esqueça. Dispersa-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, escudo nosso. Pelo pecado de sua boca, pelas palavras dos seus lábios, na sua própria soberba, sejam enredados, e pela abominação e mentiras que proferem. Consome-os com indignação, consome-os de sorte que jamais existam, e se saiba que reina Deus em Jacó, até os confins da terra. Ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade, vagueiam à procura de comida, e se não se fartam, então rosnam. Eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Vamos repetir esses dois últimos versos? Todos juntos. Vamos fazer essa leitura? Eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. De força minha, cantarei louvores. Amém. Vamos orar? Senhor, grande é o Senhor, e digno de toda honra, glória e louvor. Nós bendizemos o teu nome pela alegria de estarmos aqui, pelo privilégio que temos de ter a tua palavra aberta diante dos nossos olhos. Contudo, Senhor, nós confessamos a ti as nossas limitações e reconhecemos que sem o teu auxílio nós não temos como compreender perfeitamente a tua palavra e nem mesmo guardá-la em nossos corações e ainda, Senhor, sermos trabalhados por ela. Precisamos da tua ajuda, Senhor,
do teu socorro. Por isso pedimos ao Senhor que abra a nossa mente, o nosso coração, que o Senhor fale a cada um de nós nesta manhã. Alimenta-nos com a tua palavra, Senhor, porque essa de fato é a nossa maior necessidade. Fale aos nossos corações, edifica a tua igreja, que o teu nome assim seja exaltado, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, amém. Irmãos, todos nós corremos um risco muito grande. Na medida em que o tempo passa, e nós vamos ganhando mais experiências na vida, na medida em que o tempo passa e nós vamos adquirindo também mais conhecimento, não só conhecimento secular, aquilo que nós aprendemos nas universidades, mas conhecimento de Deus, por tanto que já ouvimos, tantas aulas em escola dominical, tantos estudos bíblicos, tantos sermões, que corremos o grande risco de saber que nós já estamos devidamente preparados para tudo nesta vida, que nós já estamos condicionados para enfrentar as tribulações, para passar pelos vales sombrios da vida. O grande fato aí é que quando o dia mau chega, é que quando na verdade somos surpreendidos por alguma calamidade, quando somos afetados por algum problema, especialmente quando nós olhamos para ele e percebemos que ele é bem maior do que a nossa capacidade de resolvê-lo. Muitas vezes nós nos angustiamos, nós desesperamos, nós enfraquecemos, e há até quem chegue a negar a sua própria fé, abandonando a igreja, e dizendo: olha, eu tenho ao longo desses anos servido a Deus, tenho feito isso com tanta dedicação, com tanto entusiasmo, tenho sido abnegado na obra do Senhor, mas fui surpreendido de repente por uma tempestade tão violenta como essa que eu tenho enfrentado, e agora eu não sei exatamente o que eu faço com tudo aquilo que eu já aprendi na vida. Eu não sei o que eu faço com toda a experiência acumulada ao longo de décadas da minha vida. Essa é uma situação que acontece na vida de tantas pessoas, e eu creio que você já deve ter passado por situações assim, situações que o abatem, que o entristecem, que os levam ao desânimo. O que fazer? O que nós podemos fazer de fato nessas horas sombrias da vida? Essa é a pergunta que eu quero deixar aqui aos irmãos, e vamos tentar respondê-la à luz desse texto que nós lemos. Essa porção bíblica, o Salmo 59, é o hino de Davi. E Davi é um dos personagens mais amados das Escrituras. As crianças, desde cedo, desde a mais tenra idade, elas aprendem acerca de Davi. E a gente, por conta daquilo que a gente aprendeu lá na infância, Davi lutando com o gigante Golias, um homem de uma pontaria tão certeira, que na primeira pedrada que ele mandou, ele derrubou o gigante. E você olha para a cena e diz: olha, esse aí é um grande vencedor, esse é um super-herói. Davi é um grande homem, dotado de um potencial sobre-humano muito grande. Depois Davi se torna rei, e ele se apresenta nesse cenário bíblico como um rei conquistador, um rei vencedor de muitas batalhas. No período do reinado de Davi, os limites geográficos de Israel se estenderam bastante, porque ele era destemido, ele sabia manejar muito bem a espada, o escudo, e ele ia à guerra
e os seus exércitos bem preparados, treinados, saíam à luta, e Deus estava com eles, porque a Bíblia diz que era o Senhor que acrescentava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Então a gente olha para Davi, a gente pensa, bem, não vale usar Davi como exemplo na nossa vida, quando estamos passando por dificuldade, porque afinal de contas, Davi era assim uma espécie de um Superman, de um Batman, de um super-herói que as crianças tanto admiram e muitas vezes se fantasiam delas. Mas a gente olha para a Bíblia e percebe que Davi era exatamente um homem igual a mim e a você. Era um homem que, embora tenha sido grandemente usado por Deus, embora a própria Bíblia chame e diga que ele é um homem segundo o coração de Deus, mas esse homem segundo o coração de Deus caiu em pecado. Esse homem segundo o coração de Deus, ele tropeçou. Esse homem segundo o coração de Deus, ele se apavorou, ele teve medo, ele se entristeceu, ele fugiu, ele se escondeu, ele se acovardou. Tudo isso aconteceu com ele. E quando você se depara com todas estas informações, você se aproxima mais desse homem. Você diz, eu também sou assim. Eu me pareço com ele porque eu também tenho medo. Eu também já fugi de várias situações da minha vida. Eu já me acovardei, eu já chorei, eu já apanhei, eu já pequei. Eu já entristeci ao meu Deus com as minhas atitudes. Eu já neguei ao meu Deus com os meus atos. Quando as pessoas lá fora olharam para mim e não viram a imagem do meu Redentor. Davi era um homem assim. E o contexto desse salmo é exatamente o momento em que Davi, ele foge assustado, com medo, acovardado de Saul. E Saul queria tirar-lhe a vida. Saul estava enciumado, Saul era o rei de Israel. E ele queria tirar a vida de Davi, porque ele olhava para Davi como um concorrente seu, e ele não poderia admitir isto. Ele estava preocupado, ele estava irritado, e ele quis tirar a vida de Davi. E o contexto aqui, que está lá em 1 Samuel, no capítulo 19, você depois pode ler a história. Saul, ele arma um plano, ele traça um plano, e ele separa alguns dos seus subordinados, dos seus soldados, dos seus homens de guerra. Ele diz a eles, olha, vocês vão à casa de Davi, vocês vão bater lá, vocês vão arrombar a porta de Davi, e vocês vão eliminá-lo. A missão é, matem Davi. Davi não pode viver. Davi não pode viver. Aquilo era um plano sórdido, maligno. E eles chegam à casa de Davi. Mas Mical, a mulher de Davi, que era filha de Saul, monta um plano, coloca um ídolo na cama e faz com que Davi fuja pela janela. Você consegue imaginar então agora que situação? Davi tendo que correr, se jogando por uma janela. Olha o nosso super-herói acovardado aí, ó. Se jogou pela janela, fugiu. E ela, para proteger o marido, para defendê-lo, para poupar a sua vida e para dificultar a perseguição, montou esse estratagema. Botou na cama lá um boneco, o cobriu ali, e disseram, ele está dormindo, não acordem, por favor, ele está muito cansado. E eles vão lá, perdem um tempo, chega lá e não era Davi, permitiu que ele já estivesse mais distante. E é justamente esse o contexto que deu origem a este salmo. Um texto, naturalmente, que é inspirado por Deus, como toda a escritura, ela é inspirada por Deus, mas Deus vai usar a Davi, diante daquele contexto tão difícil na vida dele, quando ele estava apavorado, assustado e com medo da morte, com medo de ser vencido pelo seu oponente, é que ele vai
então proferir as palavras que ele profere aqui. E aqui nesse Salmo 59, com 17 versos, nós podemos colher daí, nós podemos extrair daí algumas lições que vão mostrar para nós o que nós precisamos fazer em tempos de tribulação. O que nós podemos fazer em tempos de tribulação? E vejam que eu estou falando de alguma coisa que é comum a todas as pessoas. Então guarde essas informações com você. O que nós precisamos fazer? Ignorar que o problema não existe? Fazer de conta que nada está acontecendo? O que nós podemos fazer, na verdade? É nos olhar no espelho e dizer: não, você já é um homem experiente, você já acumulou muito conhecimento. Aí você diz: não, eu sou de uma fina estirpe, meu pai era um líder na igreja, um pastor, um presbítero, um diácono, serviu ao Senhor. Minha mãe era uma mulher muito consagrada, dedicada a Deus, uma mulher piedosa, uma mulher de oração. Eu tenho uma história muito bonita. Não, eu não vou me entregar não. Esse problema aí, ele existe, mas eu vou resolver. Deixa comigo, vou arregaçar minhas mangas aqui e deixa comigo que eu vou enfrentar. Aquele sentimento de autossuficiência, que é algo terrível. Eu não preciso de ninguém para me ajudar, e nem mesmo de Deus. Eu não preciso de nada e de ninguém. Eu vou enfrentar o meu problema, de cabeça erguida. Eu vou para cima, porque eu posso. Eu já venci outras batalhas, essa vai ser mais uma que eu vou vencer facinho. Deixa comigo, deixa que eu sei o que fazer. E é exatamente bem aí, quando nós não somente pecamos, mas quando planejamos o nosso maior fracasso. É quando você ou ignora o problema, ou quando você, sabendo que ele existe, acha que você é todo suficiente para resolver aquele problema. Olha o que a Bíblia diz. Olha que Davi vai, depois dessa experiência, olha o que ele vai nos dizer. Dos versos de 1 a 8, ele vai mostrar para nós, nesse salmo, que a melhor maneira, em primeiro lugar, de saber o que fazer em tempos de tribulação, é buscando ou buscar a Deus em oração. Poxa vida, não é possível, o pastor fez essa conversa toda, eu pensava que vinha alguma coisa, uma formulação teológica, bem, arrojada, um pensamento de um expoente da reforma protestante, quem sabe o pensamento de um dos pais da igreja, como uma fórmula, como uma frase de efeito. Não, nada disso. Esse é um grande problema nosso. Nós desprezamos as coisas simples. E os ensinos mais importantes para a nossa vida são os mais simples. São aquelas instruções que foram dadas pelos seus pais dentro de casa, que você muitas vezes despreza e quer se aventurar sozinho, desprezando o que mamãe falou, o que papai disse. São aqueles princípios fundamentais da fé cristã, que o Senhor Jesus teve um cuidado muito grande de ensinar aos seus discípulos, coisas simples e elementares, mas que muitas vezes nós desprezamos. A maneira de enfrentarmos as intempéries ou as tribulações da vida é buscando a Deus em oração. Olha esses 8 primeiros versos, não vamos ler todos, mas olha como é que ele começa. Ele diz assim, olha, é uma oração que ele está fazendo. Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos. Põe-me acima do alcance dos meus adversários. Olha a expressão que ele usa logo no verso seguinte, repetindo ao verso primeiro: livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários, pois que armam ciladas a minha alma, contra mim se reúnem os fortes, sem transgressão minha, ó Senhor, o pecado meu.
O que Davi está dizendo na sua poesia, no seu hino aqui? Que no momento de tribulação, meu irmão, a primeira coisa que você precisa fazer é buscar a Deus em oração, antes de qualquer coisa. Você percebeu o inimigo? Você sabe que a sua alma, a sua vida está sob ameaça. Não uma ameaça, literalmente falando, alguém querendo te matar, tirar a tua vida, mas querendo te destruir. O inimigo está aí querendo te eliminar. O mundo está aí querendo te sufocar. E o teu coração te engana todos os dias. Você tem esses 3 inimigos guerreando, lutando diuturnamente contra você, para te fazer cair, para te desanimar, para te afastar dos caminhos do Senhor, te oferecendo vantagens que Ele na paz pode satisfazer. Nós vivemos sob o ataque. Davi estava sob o ataque de Saul e das pessoas enviadas por Saul, e a intenção deles era destruir, era matar Davi. E o inimigo, ele existe, e ele vem exatamente para matar, para roubar, para destruir. E ele se satisfaz em ver os filhos de Deus mergulhados em crise, porque é a oportunidade que ele tem para sufocar, pegar no pescoço e sufocar, até tirar a vida, dizer: olha, eu já não creio mais em nada, minha vida chegou numa fase que eu estou vazio. Você perde a graça, você perde o interesse por tudo, você já não tem forças para lutar, porque você tem noção de que o inimigo existe, porque eles são fortes, porque eles são perigosos, porque eles são traiçoeiros. E ele continua dizendo: todo dia, 59, sem culpa minha, eles se apressam, investem, desperta, vem ao meu encontro e vê. Quando Davi nos convida a orar, ele o faz por 2 razões. Primeira, porque ele sabia quem ele era, e ele tinha consciência do momento em que ele estava vivendo. Ele tinha consciência do problema. Nem todo mundo tem, preste atenção nisso. Tem pessoas que estão vivendo numa fase difícil, e você vai exortar, você vai chamar atenção, dizer: meu filho, olha, muito cuidado, porque você está entrando numa área perigosa, reveja a tua vida, as tuas opções, as tuas escolhas. E a pessoa não consegue perceber que ela está sob ataque. Mas Davi tinha consciência do problema que ele estava passando. Ele tinha consciência de quem ele era, por isso que ele pede a Deus: livra-me. Por isso que ele diz: livra-me, porque ele mesmo não podia se livrar. Quando ele diz livra-me, ele não só assume a sua fragilidade, como também admite que Deus é aquele que pode fazê-lo. Então ele clama ao Senhor, ele vai orar ao Senhor. Se você observar o Salmo 145, no verso 18, ele diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos que invocam o seu nome. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. A Bíblia nos convoca a ter uma vida de oração, nos instrui a isso. Se você for lá para Mateus, no capítulo 7, lá no Sermão do Monte, Jesus ensinando os seus discípulos, e ele vai dizer: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Jesus ensinando os seus discípulos a orar, e eles pedem ao Senhor que os ensine a orar, e Jesus vai ensiná-los a orar. E a oração dominical, a oração do Senhor, é exatamente uma instrução de Jesus acerca dos elementos que devem constar numa oração. Não é uma fórmula mágica para ser repetida e ao final achar que deu tudo certo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Aponta para Deus, para a vontade soberana de Deus.
A Bíblia nos ensina a buscar a Deus em oração. No Salmo 55, se você voltar às páginas da sua Bíblia, no Salmo 55, versos 16 e 17, ele diz assim, olha: eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. O que o salmista está dizendo aí não é outra coisa a não ser o seguinte: olha, não importa como as pessoas estão tentando resolver os seus problemas, não importa como elas estão se comportando, não interessa como elas reagem à pressão que vem de fora, não interessa. Eu, porém, esse porém aí, ela é muito forte, ela é uma conjunção, no português é uma conjunção adversativa, e ela é usada para conectar orações, e você sabe muito bem disso, ou frases, estabelecendo então uma relação de contraste ou oposição entre elas. Não importa como o mundo está, não interessa como os meus colegas se divertem, ou como eles reagem aos problemas, eu, porém, buscarei o meu Senhor. Eu buscarei. Eu, porém, estarei aos pés do Senhor. Eu, porém, confiarei no Senhor. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Então, irmãos, lembrem disso. Tão simples isso. O que nós precisamos fazer em momentos de angústia e tribulação, quando o medo bate a porta do nosso coração, e quando você não sabe exatamente o que fazer, a primeira coisa, busque a Deus em oração. A coisa é tão simples que a gente negligencia. Pare tudo e vá orar. Derrame o seu coração na presença de Deus, fale com Deus, chore na presença de Deus. Mas há um segundo passo aqui. Davi nos ensina uma outra lição. Não somente buscar a Deus. Observem agora os versos 9, de 9 a 15. Versos de 9 a 15. O verso 9, ele começa dizendo o quê? Vamos ler juntos, verso 9. Em ti, força minha, esperarei, pois Deus é o meu alto refúgio. Olha o que ele vai dizer aí, até o verso de número 15. É de que nós, que buscamos a Deus em oração, nós precisamos agora aprender a esperar em Deus. Esperar no agir de Deus. Qual é o problema hoje? Nós vivemos na época do imediatismo, do automatismo. Basta apertar apenas um botão e você consegue fazer muita coisa. Com apertar de um simples botão, você muda, por exemplo, os canais da televisão, você decide o que você quer fazer. Os botões estão aí, a gente espera que na vida espiritual as coisas aconteçam dessa mesma forma. Eu vou apertar o botão da oração, eu vou orar, quando eu abrir meus olhos, pronto, o problema está resolvido. Eu vou orar hoje por libertação e amanhã o problema vai estar resolvido. Então imediatamente o problema vai estar resolvido. Aí você pode perguntar para mim assim: mas vem cá, mas pastor, isso não pode acontecer? Eu não posso fazer uma oração aqui e Deus não pode realmente fazer com que aquilo aconteça imediatamente? Meu irmão, Deus pode fazer até sem você orar. Quando você pensar em orar, o Senhor já mandou a bênção. Quando tu está pensando em abrir a porta do quarto, a bênção já bateu a tua porta, já chegou. Deus pode todas as coisas, porque Ele conhece todas as coisas. Ele conhece as nossas necessidades, os nossos sufocos, os nossos traumas. Ele sabe de tudo acerca da nossa vida, e Ele pode sim. Agora a oração é um meio determinado pelo próprio Deus, para que venhamos manter comunhão com Ele, e colocar diante dEle tudo aquilo que nos incomoda. E aí nós precisamos aprender a esperar, aprender a esperar.
Porque uma das maneiras de Deus responder às nossas orações é dizendo assim: olha, aguarda um pouco. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Aguarda um pouco. Espera. Espera. E essa espera tem que ser uma espera confiante. É como diz o próprio salmista no Salmo 40, verso 1. Salmo lindo, que eu gosto muito. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Olha só, eu esperei, mas não de qualquer maneira, não de forma ansiosa, toda hora indo na janela para ver se a coisa chegou. Não, esperar confiantemente. Eu sei que Deus está trabalhando, eu sei que Deus está preparando algo especial, e durante toda essa espera, Deus vai estar trabalhando na nossa vida. A espera, ela tem um caráter pedagógico. É na espera que Deus vai estar fortalecendo a musculatura da nossa fé. É na espera que Deus vai estar definindo os nossos valores. É na espera que nós vamos estar proclamando ao mundo que nós cremos verdadeiramente no Senhor. A espera confiante, ela é usada por Deus também, para que a sua vontade se estabeleça, porque Deus tem um tempo próprio para fazer com que as coisas aconteçam. Há um tempo para todo propósito debaixo dos céus. Há um tempo para tudo. O salmista no Salmo 27, no verso 14, por exemplo, ele diz: olha, espera pelo Senhor. Você pode conferir, Salmo 27, verso 14, espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Olha aí, ó. Espera pelo Senhor, espera no Senhor, tem bom ânimo, quer dizer, não te abate, não fique ansioso, desesperado, espera. Você já colocou nas mãos dele? Então descansa. Agora esperar na provisão de Deus, mesmo que a resposta de Deus não seja aquela que nós estamos esperando, é porque Deus tem algo diferenciado e melhor para fazer na nossa vida, e a gente às vezes não consegue entender. Espera pelo Senhor. No Salmo 37, 10 salmos depois, no verso 7, ele diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Olha, ó, descansa, calma, tenha calma, não te angustie. Eu sei, o tempo está difícil, a provação está te perturbando, a ansiedade está te consumindo. Você está angustiado, você queria isso para ontem. Mas Deus está dizendo: espera um pouco, descansa um pouco, calma, eu sei o que estou fazendo. Era isso que o salmista estava dizendo aqui. Ele precisava esperar. A sua angústia era grande, Saul estava à sua porta, queria matá-lo, destruí-lo, e ele não conseguia compreender todas estas coisas, e nem estava sabendo exatamente como lidar com tudo isso. Mas quando ele escreve o salmo, com base naquela experiência, agora ele vai cantar isso, vai transformar a sua história, pela inspiração divina, numa teologia saudável, de como aqueles que amam ao Senhor devem se conduzir nos momentos de tribulação, orando, buscando a Deus em oração em primeiro lugar, depois esperando em Deus com confiança. Lembrando que diz o profeta Isaías 40, verso 31, ele diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão como águias. Olha, águia, voos nas maiores alturas, e de lá tem uma percepção de toda a realidade. Percepção de toda a realidade. O Frei Leonardo Boff, oh meu Deus, desculpem, ele tem um livro muito interessante, embora a teologia dele não é aquela que nós adotamos, claro, mas ele tem um livro chamado, não sei se alguém já leu, A Águia e a Galinha. A metáfora que ele faz é um belíssimo livro, A Águia e a Galinha. Ele vai falar sobre a conduta da águia, o voo da águia, a postura da águia, a sua visão ampla da realidade.
E a postura da galinha, que vive com a cara enterrada no chão, ciscando somente aquilo que está ao seu redor. Pode ser que um pouquinho mais na frente tenha algo melhor, mas ela está aqui, ó, bicando o que está perto. Fantástico livro. Foi um livro que eu li que me ajudou muito a ter uma percepção melhor da realidade. Diante daqueles momentos que minha cara está enterrada, somente naquele contexto, aqui que eu estou vivendo, o Senhor me permite sair um pouquinho disso, refletir um pouco mais, olhar pelo alto e fazer uma leitura melhor da realidade, coisa que nós muitas vezes temos dificuldade de fazer. Nós nos impressionamos com o imediato, com aquilo que está mais perto da gente, e a gente não consegue subir um pouco para enxergar, ter uma visão melhor. Isaías está dizendo: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias, voarão como águias. Os que esperam no Senhor. Se você esperar no Senhor, Deus vai te permitir sair um pouco do drama que você está vivendo, se elevar um pouquinho mais e olhar um pouquinho do alto, para ter uma compreensão melhor do que está acontecendo. Então, diante dos nossos momentos difíceis, a primeira coisa a fazer é buscar ao Senhor em oração. A segunda é esperar em Deus com confiança. Agora ele nos ensina uma terceira lição. E essa terceira lição está aqui no final, nos últimos 2 versos. Olhe lá. Ele diz: eu, porém, olha a conjunção novamente aí, ó. Eu, porém, farei o quê? Cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. A terceira lição qual é? A primeira, nós devemos orar, buscar a Deus em oração. A segunda, nós devemos esperar em Deus com confiança. E a terceira, mesmo em meio às mais duras provas, nós devemos louvar a Deus com alegria. Louvar a Deus com alegria. Veja que o contexto aqui era de tragédia, era de perseguição, era de luta, de dificuldade. Era um homem assombrado, é um homem com medo. Mas o homem que recorre a Deus em oração, um homem que resolve esperar em Deus, enquanto a bênção não chega, ele diz que independentemente da bênção ter chegado ou não, eu louvarei ao Senhor, eu porém louvarei ao Senhor, e eu farei com alegria, com muita alegria, com júbilo, com entusiasmo. Eu vou não só abrir os meus lábios, mas eu vou abrir o meu coração, eu vou me derramar em louvor a esse Deus maravilhoso, que é rico em misericórdia. É verdade, eu estou sofrendo, é verdade, eu estou passando por momentos difíceis, é verdade, eu estou enfrentando um vale sombrio na minha vida. Você pode dizer isso, mas você vai dizer: mas ainda assim, nada disso é suficiente para apagar um fogo que o Senhor acendeu dentro do meu coração. Por isso eu louvo a Deus, por isso eu abro os meus lábios e eu canto, eu louvo, eu exalto ao meu Deus, a despeito de qualquer problema. Pastor, isso é muito bonito. Olha, isso é lindo, isso aí é uma coisa assim, muito bonito. O senhor está falando, pastor, mas cá para nós, na prática não funciona, pastor. Porque nós somos seres humanos, pastor. A gente com um problema sério em casa, no trabalho, com uma dificuldade, a gente não tem ânimo, pastor, até para ir para a igreja. Quando vai para a igreja, a gente fica ali sentado, meio sorumbático, meio abatido, esperando que Deus faça alguma coisa. Na verdade, na prática não funciona. Tem um exemplo clássico disso, que eu já citei ele aqui várias vezes. Paulo e Silas. Paulo e Silas foram maltratados, apanharam, foram humilhados, injuriados. Jogaram aqueles 2 homens na prisão, amarraram a perna deles. Eles estavam presos. E o texto diz que à meia-noite aqueles homens machucados, feridos, resolveram fazer um culto de ação de graças. E começaram a cantar ao Senhor, louvar ao Senhor. O sofrimento deles não foi suficiente para impedir que eles louvassem a Deus.
E eles louvaram. E aquele louvor serviu não só para expressar a confiança tão grande que eles tinham em Deus, mas para que eles demonstrassem a identificação deles com aqueles que o chamou, com Jesus Cristo, que por nós sofreu, subiu à cruz, foi crucificado, mas exaltou o nome de Deus com tudo aquilo que fez. Sabe, irmãos, nós precisamos aprender a louvar a Deus nos momentos de aflição também, fazer como eles fizeram ali na prisão. E aquele louvor, ele teve um poder libertador, porque naquele momento as grades se rompem, se abrem as portas, e aqueles homens que estavam presos agora estão livres, livres para testemunhar, livres para viver, livres para glorificar o Senhor. Eles souberam quem estava no controle de tudo, que Deus estava no controle, e se fosse vontade de Deus que presos eles ficassem, ali eles ficariam, mas nada impediria que eles louvassem ao Senhor com alegria. O que está nos impedindo, irmãos, de romper em cânticos, como tem uma canção, rompendo em fé, né? O que nos impede de abrir os nossos lábios e louvar o Senhor? O que nos impede de abrir um sorriso e dizer: Senhor, louvado seja o teu nome, Pai. Em meio à minha tribulação, ao meu sofrimento, à minha angústia, eu louvo o teu nome, Pai, porque tu está no controle da minha vida, tu tem o controle da minha história, de todas as coisas. E se o meu sofrimento servir para glorificar o teu nome, eu recebo, Senhor, eu recebo, para que o teu nome seja exaltado. Sabe, irmãos, eu tenho certeza, irmãos, que eu não estou falando nada que os irmãos não saibam. Sabe aquele tipo de mensagem que você prepara e você diz: puxa vida, os meus irmãos já sabem de tudo isso aqui. Mas como eu disse, a gente precisa usar as coisas simples da vida. São coisas tão simples, mas muitas vezes que nós estamos negligenciando. O que você está fazendo diante da provação que tu está passando? O que tu já resolveste fazer diante da tribulação? Cerrar os teus lábios, sair da igreja, negligenciar o culto público, não ler mais a Bíblia, não falar mais com Deus, ficou de mal com Deus. Ou se você tem orado, você não quer esperar, você não sabe esperar, você quer que as coisas aconteçam, você quer manipular a vontade de Deus. Alguém te ensinou a determinar alguma coisa por aí, né? Determina a bênção, estende a mão e declara, determina que a bênção vem. Você já até fez isso, não aconteceu nada. Porque o Senhor é Deus, quem determina alguma coisa é Ele. A gente tem que esperar, e durante a nossa espera, nós louvamos ao Senhor, exaltamos o seu Deus, nosso Deus. É isso que o salmista diz no Salmo 9, versos 1 e 2: louvar-te-ei, Senhor, louvar-te-ei de todo o meu coração, louvar-te-ei de todo o meu coração, não é com a metade do coração, não, com a metade do meu entusiasmo, não, mas é com alegria. Temos que ter cuidado, irmãos, porque muitas vezes nós vibramos muito mais com um gol que o nosso time marca no final de um campeonato do que com um louvor ao Senhor. Nós vibramos, cantamos aquelas canções de ordem que se canta nos estádios, você fica suado, você fica com o rosto vermelho, você levanta as suas mãos porque você está feliz porque o seu time ganhou. Mas você não demonstra a mesma alegria quando está louvando a Deus. Muitas vezes o nosso louvor pode parecer para o Senhor algo assim totalmente indiferente, mas precisamos fazê-lo com toda alegria, como disse o salmista aqui: eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia. Queridos, que Deus nos dê graça, que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que os problemas que nós temos enfrentado, que as dificuldades, meu irmão, que você está passando, os desafios que você tem enfrentado, que está enfrentando na vida, os vales sombrios pelos quais você está passando, não venham a destruí-lo, de forma nenhuma.
Mas reaja a tudo isso, buscando a Deus em oração. Espera em Deus, espera confiantemente. E na tua espera, louve ao Senhor, exalte o nome desse Deus, e você vai ver o agir do Senhor em teu favor. Que Deus a todos abençoe. Amém.